Sim. Tá certo, você manda. Acho que quem manda no show aí vai ser a Sônia. Podemos começar? Espera aí, eu vou fazer as perguntas, né? E daí o senhor responde, tá bom? Sim, eu posso contar aí o início e coisa assim. Então, eu vou perguntar o início para o senhor, vou perguntar tudo. Tá bom? Hoje é 13, né? Hoje é dia 13 de janeiro de 1994. Nós estamos na residência do senhor Helmut Hoffmann, que irá dar o seu depoimento. Senhor Helmut, eu gostaria que o senhor dissesse quando e onde o senhor nasceu. Bom, é uma pequena, quer dizer, eu mostrei aquilo, chama e faz parte ainda da vila de Hahn. Hahn, H2AN, Hahn, na Alemanha, é uma pequena vila. Mas tem indústrias, eles fabricam máquinas injetoras, que nós até da Estrela importamos de lá, de Hahn. E agora em Hahn, perto de Hahn, tinha o meu pai aquele restaurante. Era perto, era já mais ou menos rural e coisa. E lá eu nasci, em Hahn, em 16 de julho de 1905. E coisa. Agora, quando se tornaram mais difíceis, quando o meu pai vendeu aquilo e perdeu tudo também, porque a pessoa era malandra, naturalmente, que tinha comprado, já tinha passado para frente. Quando finalmente, quando era para pagar, o comprador já não era mais o proprietário. E coisa. Ele perdeu tudo isso aí, pouquinho de dinheiro e coisa lá, coisa. Então começou alguma coisa, foi para outra cidade e começou a trabalhar, vender um certo artigo industrial pequeno e coisa assim, mas também não, já vinha mais ou menos já tinha a conjectura na Alemanha já estava indo para baixo e eles também não iam mais para frente. Depois vieram, nesta situação difícil, vieram os missionários adventistas. Aí ele aderiu também a isso, não pensando a vida é no outro mundo. Coisa. E aí as coisas, ele tinha alguns livros para vender e coisa não dava mais, eles se interessavam pela imigração, não? Uhum. Aí. E como é que era a cidade? O senhor lembra assim, das festas mais importantes, as comemorações da cidade? Bom, festas importantes no meu tempo era o Kaiser, quer dizer, tinha todas as festas, não me lembro mais as datas agora, mas todas as festas nacionais e coisas eram festejados lá com grande parada, não? Você, de manhã cedo, as tias e coisas assim, tiraram-nos da cama para ver a parada e coisas assim. Aí você tinha de todos, quer dizer, os tipos de soldados. Tinha a infanteria, tinha os ulanos, tinha curaceiros e coisas como chamam aí na Alemanha, e coisas, todas as coisas, e com penachos e coisa, e tudo com música, não? A marcha militar,
como se diria naquele. Era dia de festa, assim, não? Todas as... Era tempo do Kaiser naquele tempo ainda, em 1911, ainda. Mas em toda a cidade onde a gente ia, também nós íamos na cidade onde moravam as tias, irmãs de minha mãe, duas que vieram junto para o Brasil. E também nós ficamos menores quando eu tinha menos de 6 anos, quando eu tinha 4, 3 e coisa, ficamos com as tias. E nesses dias assim de parada aí coisa era sempre uma grande sensação para nós, não? O senhor ficava emocionado com as paradas? Coisa assim. Como é que era a vida religiosa? Fala um pouco da vida religiosa do alemão para mim. Bom, primeiro os meus pais eram protestantes, não? Luteranos, não? Como se chama aí. Agora, depois que eles viveram os adventistas aí, aí eles seguem, adventistas seguem a Bíblia. Todos os mandamentos aí e coisas assim, seguem de acordo com a Bíblia, não? E finalmente, quando nós saímos de Amsterdã, Holanda, pegamos o trem na Alemanha era na cidade de Opladen, na cidade onde morava o meu tio que tinha um hotel, restaurante e coisa assim, na cidade. E para sairmos da Alemanha, primeiro todo mundo se espalhou. A minha mãe com mais 2, eu menor, fomos ficar com um tio, irmão dela. E outra parte da família foi ficar com outros parentes na Westfália. E assim por diante, não sei, 2, 3 lugares espalhados, enquanto meu pai vendia coisas que não podia levar junto, não móveis. Os móveis, ele vendia, liquidava isso. Você sabe me dizer por que seu pai decidiu mudar para o Brasil? Não dava mais, não tinha mais condições de viver. Ele não tinha mais, quer dizer, estava vendendo alguns livros, mas o dinheiro não dava para nada. Quem ajudava um pouco a sustentar nossa família foram as tias. 2 tias que tinham uma mercearia e coisa. E por que ele escolheu o Brasil, o senhor sabe? Não sei, quer dizer, falava-se naquele tempo, na Nova Zelândia também. Nova Zelândia, parece que a decisão era mais ou menos se escolher entre as 2 partes de coisa. Depois naquele tempo, eles já tinham um certo contato com adventistas aqui. Então, eles já estavam em contato que eles podiam ajudar, não? O senhor se lembra dos preparativos para a viagem? Bom, eu não, preparativos não, eu só sei da saída da cidade do meu tio, de Opladen. Nós pegamos o trem e foi embora até de Opladen, Alemanha, para Amsterdã, Holanda. Eu sei ainda, os primeiros dias eu fugi. A família toda fazia passeios em Amsterdã. Tem os canais, é muito bonito, não? Canal aqui, canal lá, ponte aí, coisa, está cheio de canais. Então, eu estava cansado já desse negócio, não? Eu disse que quero ir para casa, tinha 6 anos, não? Quero ir para casa, eles não ligaram. Não ligaram, trataram um belo momento, eu me desliguei e fui embora, fui parar
o hotel onde estávamos. Para o hotel. Eu sentei lá em frente do hotel, do banco e coisa assim. E eles já alarmaram a polícia e coisa assim, porque tinha sumido lá um dos filhos e coisa. Aí quando finalmente voltaram para o hotel, eu estava sentado, fresquinho lá em frente do hotel, não? Mas é uma atitude muito corajosa de uma criança de 6 Eu anos. gostava sempre. Tinha ainda, até na cidade onde morávamos ultimamente, tinha uma menina. Menina disse que a tia dava bala, dava doce, coisa assim, e que morava perto do Rio Reno. Perto do Rio Reno, era pum. Aí eu tinha 3, 4 anos, não sei. E nós fomos embora. E ela não encontrou lugar, e não já começou a chorar. E finalmente nós chegamos, passamos lá perto onde os meus irmãos mais velhos estavam na escola. Quando saíram da escola, pegaram nós aí e levaram para casa, não? Novamente. Quando foi que vocês mudaram para o Brasil? A data da viagem? Bom, deve ser meado de setembro, porque eu não sei, quer dizer, leva 20 dias naquele tempo, não sei o que é. Mas eu não tenho mais, tenho só a data de chegada no Brasil. Agora, você desconta aí dessa data 4 ou 5, desconta mais 15 dias, é meados de setembro de 1911. Como é que foi a viagem, Sr. Helmut? A viagem foi boa, eu não sei. Viagem de Amsterdam com o navio Zelândia. Navio Zelândia e coisa. Eu sei ainda me lembro que um belo dia tinha baleias num lado. E todo mundo foi no lado ver as baleias. E eu não sei que impressão minha de criança e coisa assim, mas me parecia que o navio já estava meio inclinado, não? Eu corri, também queria apreciar não, as baleias, mas corri para outro lado para fazer contrapeso e ver se endireitava o navio, entendeu? De coisa. Tinha peixes voadores, me lembro dos peixes voadores e essas baleias, e o resto não. As brincadeiras com outras crianças? Bom, parece que durante a viagem tinha a rainha da Holanda, fazia anos. Aí distribuíram chocolate, coisa assim. É coisa de outras brincadeiras, não, lá em cima. A gente ia no Convés, no navio em cima, brincadeiras, não sei, companhia. Não. Tinha parece que uma comida um pouco melhor, porque as minhas tias e minha mãe ajudaram a descascar batatas no navio, não? E tinha, em compensação, tinha uma comida um pouco melhor, não sei o que. O resto eu não me posso queixar, eu sempre fui bom garfo e coisa assim naquele tempo, não sei. A família ficava toda reunida dentro do navio? Ficava no mesmo compartimento? Ou se pegado também, não sei, pegado. As tias, aí não me lembro o que quer dizer tias. Não, mais ou menos da classe lá embaixo. Eu sei que chovia, de vez em quando chovia piolho e coisa assim, pelas frestas assim, de cima no Convés e coisa. Tinha eles quando passavam por Lissabon e coisa, Lisboa,
Lisboa, lá veio um bando de gente aí, tudo lá, imigrantes não, e coisa de toda categoria. Estes aí chovia de vez em quando. O senhor se lembra da bagagem? É? A bagagem que vocês trouxeram para o Brasil? As malas? Não, eu não me lembro. Eu só sei que meu pai começou o primeiro tempo a fabricar camas. E as camas eram feitas, ele tinha alguma ferramenta que trouxe não, da Alemanha. E as camas eram feitas, o pau roliço, assim, à toa, descascado e coisa. Depois com cipó. Todos os cipó nós arrancamos do mato, e meu pai fazia isso trançado. Um trançado assim, que as camas eram agradáveis para ver. E fabricou lá, não sei, 3, 4 camas aí. Além das ferramentas, o senhor se lembra de mais alguma coisa que ele trouxe? Não, de móveis eu não sei, não me lembro mais. Roupas, Bíblia. Ah, roupas, ele trouxe fraco, esse cilindro, essa cartola ele trouxe. E os grilos, nas primeiras semanas já furaram tudo, tudo. Aqui, esse tipo era tipo chapa-clac, é coisa que dobra, e você faz assim, pof, ele fica, coisa, os grilos comeram, furaram isso de roupas de qualquer parte de seda ou de coisa assim. Furaram tudo nos primeiros tempos. Estava cheia, não, a casa, aquela que eu mostrei, tinha diversas paredes ainda feitas de espiga de milho. Não dava mais a madeira do homem, que era o anterior, que 2 meses já não tinha feito nada lá. Que tinha começado aquela casa, não, e ficava ainda as 2 paredes ali sem proteção, ele enfiou espiga de milho, espiga de coisa. E os grilos, bom, depois logo os grilos, nos primeiros tempos, vinha de vez em quando, acho que 2 ou 3 vezes, vinha a formiga correção, não? A formiga de noite, você estava dormindo, de repente você viu tudo assim, plac, 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 plac. Caíram os grilos aí lá de cima. Caíram os grilos lá de cima. Nós saímos todos para o terreiro lá de frente de casa e coisa, ficamos lá 2, 3 horas e coisa assim. Nesse meio tempo, a formiga puxando os grilos e coisa assim, ia passando, ia embora, não? Mas eles levam, quer dizer, tudo que podem comer, não? Levam tudo junto e coisa assim. Depois de 3 horas estava tudo a casa limpa novamente, não? Isso aconteceu 2 ou 3 vezes, não me lembro. Seu Helmut, conta para mim como é que foi o desembarque e o que aconteceu depois desse desembarque. Eu não me lembro mais, quer dizer, como o embarque. Nós saímos do Zuiderzee, quer dizer, que é uma parte lá uma parte do mar, lá em Amsterdã, e coisa assim. Não me lembro o embarque agora, saída e coisa. Depois saída do navio. Nós fomos
em Santos para imigração. Imigração, lá ficamos 2, 3 dias, eu não sei quanto tempo aí, 2, 3 dias, enquanto meu pai fazia os contatos com os adventistas e coisas assim, e ver onde podia comprar ou ficar, qualquer coisa. Então... Era um prédio, a imigração tinha um prédio em Santos que recebia os imigrantes? É. Tinha primeiros dias, aí tinha arroz com feijão, lá misturado. Arroz, as minhas tias disseram então, oh, que beleza, é arroz com passa. Mas que passa? Arroz com feijão. Era arroz com pouco feijão lá dentro misturado. Que coisa. A hospedaria em Santos ficava perto do porto? Porto? É, lá de Santos? Não me lembro. O senhor lembra como foi da hospedaria, do porto para a hospedaria de Santos? Alguém levou a família? Não sei. Não sabe. Sei, não. E depois da hospedaria, para onde vocês foram? Bom, um belo dia, então, nós... parece que o pai arranjou qualquer contato aí e tinha recomendação para a Nova Europa. Essa Nova Europa, na linha, antigamente fazia-se baleação em São Carlos. Aqui para o interior, São Carlos, depois você pegava o Trabiju, Nova Paulicéia, Nova Europa, Ibitinga e coisas assim. Fazia um trajeto do interior, assim, isso tirava. Santos, o que aconteceu? Chegamos a Nova Europa. Eu da viagem lá no trem não me lembro. Chegamos em Nova Europa, aí nós éramos 9 pessoas, eram duas. A nossa família, 7. Okay. 7 e... Tudo bem? O senhor estava falando quando chegou na Nova Europa, era uma cidade? O que era Nova Europa? É uma vilazinha. Uma vilazinha, Nova Europa foi fundado, quer dizer, tinha um fazendeiro com grande área, os Magalhães. Uma grande área, não de Araraquara para cá, mais para cá. Então era tudo, ele por ordem do combinação do governo, ele fez uma colônia de imigrantes. Nós tínhamos lá em Nova Europa, tínhamos um diretor, e ele cuidava disso aí, dos imigrantes. E os que recebiam terrenos, não sei se eram vendidos ou coisa assim, depois eles foi aumentando sempre, Nova Europa, porque uma parte daquela parte do grande complexo foi cedido ao governo justamente para esse fim de colonização, não? Então tinha gente de todas as nações ali, não? Poloneses, e russos, e letões, e espanhóis, e alemães, e tudo estava lá em Nova Europa. Como é que era a convivência de toda essa gente? Cada um falando um tipo de língua diferente. Bom, com sinais ou coisa assim, né? Realmente eu não sei. Primeiro, nós os pequenos aprendemos mais depressa a conversar, não? Nós vem de vaca, nós vem de boi, nós é coisa. Com quem que vocês aprenderam português? Por vizinhança dos vizinhos, depois, né?
Depois, mais tarde, aí já tínhamos os livros e melhoramos um pouco, mas eu cheguei a São Paulo, tinha de decorar os verbos. Tu tens, nós temos, sim, que coisa. Eu depois sabia os meus verbos melhor do que muito brasileiro. Não? Mas lá não havia professor no núcleo colonial? Não, tinha escolas, não, mas meu pai tratava, nós tínhamos uns desempregados e coisa que vinham de São Paulo, e coisa, sempre lá fazia uma escola alemã. Nós tudo foi levado adiante um tempo que aprendemos, desenvolvemos mais a parte alemã. Eles tinham um lugar mais longe, era longe, que tinha grupo escolar e coisa assim. Sr. Helmut, a convivência era pacífica entre esses povos todos? Sim, sim. Quem era a maioria em Nova Europa? Eu não sei se eram espanhóis, acho que eram espanhóis. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do trabalho lá em Nova Europa. Bom, trabalho, meu pai e as duas cunhadas e coisa logo fora lá. O governo deu aquela diretoria e coisa, deu para os assim falados, chamados imigrantes, que nós éramos também, embora nós tivéssemos comprado já de terceiros, não? Mas deu ferramenta, uma foice, um enxadão, uma enxada, um machado e coisa, que precisava assim, coisa, ferramentas. Depois recebemos também, primeiro tempo, o meio saco de feijão, meio saco de fubá, acho que, não sei, meio saco de arroz e coisa, para as comidas no primeiro tempo. Não? E a moradia, receberam também? A moradia foi aquela casa em parte, quer dizer, acabado com espiga de milho e os grilos lá dentro. E coisa. É moradia do sítio que era já de terceiros, não? Não era do governo, e o primeiro também, um alemão, que desistiu do negócio, ele vendeu para o casal da fazenda, a mulher não quis ir, e então nós ficamos no terceiro lugar, compramos aquela parte lá dele. Os colonos recebiam salário pelo trabalho? Nós fazíamos 100 metros de estrada dentro da mata, por assim dizer, Mata Virgem, porque lá também tinha aqueles perobas colossais e tinha também depois aí, eles chamavam aqui, nosso era o quarteirão dos milionários, porque era terra boa, onde cresce uma peroba assim de 2 metros de diâmetro. Lá você tem terra boa, você tem alguma coisa para... Depois começa aí nascer uns coqueirinhos e coisa. Lá é muito manchado também, em Nova Europa. Mas mesmo assim, esta gente em campos e coisas assim fazia ainda dinheiro depois. Eles aí, quando vieram os japoneses mais tarde e coisa, eles adubaram aquilo lá e coisa, a terra mais fraca e fizeram muitas cebolas e coisa. Mas nós tínhamos todo mês
todo mês uns 100 metros no mato, 100 metros no mato fazíamos estrada. Estrada, e já era, não era mais aquelas perobas colossais que nós não poderíamos derrubar. Mas íamos, toda a família ia, não sei, 2 dias, 2, 3 dias para o mato e fazíamos 100 metros de estrada, derrubando de lado a lado, e meu pai, quer dizer, cortando mais, e nós, toda a turma pequena aí ajudando, então, virando as árvores de lado, põe de lado e fazia estrada, não? E recebíamos não sei quanto aí, mensalmente, pelo serviço. O senhor não tinha medo de ficar no meio do mato? Não sei. Por causa dos bichos, insetos? Bicho aí, isso começou logo, mas foi bicho de pé. Foi bicho de pé, quer dizer, esse sim. Esse aí, eu berrava aí, quer dizer, toda a vizinhança, quer dizer, fica quieto, tchau. Berrava que toda a vizinhança ouvia. Berrava. O pai não sabia tratar desse bicho de pé e coisa lá. Pega. Pode deixar. Pega. E o que acontecia quando alguém pegava um bicho de pé? Eles logo com alfinete, a coisa, com agulha, e começaram a picar, e começaram a pirar, não sabiam e machucar, e coisa. Era terrível. Depois, naquele lugar, já 2, 3 já estavam esperando entrar aí. Este aí é o primeiro tempo. Depois, mais tarde, nós todos aprenderam, depois sabíamos, um bicho de pé, quando entrou, já está entrando um. A gente enfia a agulha no meio da barriga, espera um pouco. Aí ele solta tudo, já você tem inteirinho, está limpo. E coisa. Isso a gente aprende depois a conviver com esses bichos. Mas outra coisa não tinha. Tinha, de vez em quando, raras vezes, tinha um viadinho, e mais. De vez em quando vinha buscar galinhas, vinha buscar aquela, eu não sei como se chama aqui. A raposa. Não, era gato de mato. Não sei como chama. Tem um nome aí especial. Este gato do mato, coisa assim, não, que subia árvores aqui. Quando alguém ficava doente, o que acontecia? Bom, eu não sei. A minha mãe tratou todo mundo com sistema de água e coisa assim. Agora, mais tarde, quando tivemos malária e coisa assim, não cedia. Aí engolimos quinina. Quinina? Naquele tempo ainda não tinha outros remédios, mas uma cápsula diariamente, coisa assim, passou, não sei, nem fígado, nem coisa, eu nunca tive isso. Que tratamento de água era esse que a sua mãe fazia? Foi, contra a febre e coisa assim, compressas de água fria e coisa na barriga e tudo. Ela fazia as outras Compressas, já rolava em lençol dela para mais 1 grau abaixo da temperatura do corpo. O que se plantava em Nova Europa? O que produzia Nova Europa? Naquele tempo era feijão, arroz, milho. Vendíamos 20, 30, 40 sacos de milho e coisa. E também, bom, arroz menos.
menos, e feijão menos também, e coisa. Esse é o primeiro tempo. Depois começou, mais tarde começou algodão. Algodão. Um tempo também tivemos dois anos, não sei, de mamona. Mamona é rícinos. Também aí. E o café? Café, nós, em primeiro lugar, estamos já contra isso porque é veneno. Para adventista, café é veneno. Então, mais tarde nós plantamos um pouco, não? Tivemos uma família de espanhóis, uma família aí, toda, plantou café um pouco, mas vieram geadas fortes e coisa, abandonamos aí. Por que café é veneno para o adventista, Sr. Helmut? Bom, é excitante. Excitante. Até eles não tomam nem chá mate, coisa assim. É excitante. É coisa. Como é que era a vida religiosa lá no núcleo colonial? Bom, vida religiosa lá nós temos naquele tempo fazíamos visitas das famílias, uma vez era reunião com uma família, depois era com outra, e coisa. Era, naturalmente, estudava Bíblia e coisa assim, lições. Havia um pastor no núcleo Também. também? Também, depois, primeiro tempo não. Depois havia também. Depois o meu pai arranjou logo também como eu vou dizer, coral, canções. Coral quer dizer, os alemães tivessem se reuniram e faziam, nós tínhamos um violinista que tocava a melodia e as três vozes, quatro, duas de mulheres e dois de homens, não. Era soprano, primeiro, segundo, o baixo é primeiro, barítono e baixo, não, uma coisa assim. Fazia também bastante. Este era toda semana uma reunião e depois cantavam. Seu pai era uma pessoa satisfeita no núcleo? Ele ficou desapontado com a vinda para o Brasil? Não posso me dizer que nesta parte que nunca. Houve, naturalmente, quer dizer, um pouco com calor bravo e trabalhando enxada, você de vez em quando você tem umas ideias de pensando em vida melhor. O colono conseguia comprar terras? Conseguia melhorar de vida? Ah, sim. Ele podia, quer dizer, comprar, podia vender, mudar. Eles têm muitos dos mais velhos, no lugar, mudaram para terras novas de Assis e coisa. De Nova Europa já era mais velha, a terra, coisas. Podia. Quanto tempo o senhor permaneceu em Nova Europa? Quanto tempo o senhor ficou em Nova Europa? 12 anos, eu não sei por aí. 12 anos? 12 anos, por aí, 5, 6, 7, 6. E
daí o senhor resolveu sair de Nova Europa? Não, os pais mandavam. Tinha um colégio adventista, meio caminho entre Santo Amaro e Itapecerica. Tem um colégio adventista, hoje só, parece que é só fabricação de doces e de coisa, porque o colégio mudou. Como é o nome do colégio? Colégio adventista. E tinha que pagar para estudar nesse colégio? Sim, a gente trabalhava, eles acreditavam o trabalho toda a tarde, serviço. Os alunos têm de trabalhar. E esta parte é acreditada. Depois que fica a conta mais ou menos. Quanto tempo o senhor estudou nesse colégio? Que curso o senhor fez no colégio? Durante que período? Eu era meio revoltado, eu não estudava Bíblia, não estudava religião, eu só estudava taquigrafia em inglês e coisa. E mais tarde não gostaram da minha escolha aí de certas matérias, porque eles tinham um curso que estudavam, quer dizer, Bíblia, e depois religião, essas matérias também, juntamente com outros. Mas eu só, no primeiro tempo, era só português e inglês e taquigrafia. Pouco de fisiologia, não sei. Quanto tempo o senhor estudou nesse colégio? De vez em quando não dava mais, voltávamos para casa e tinha de trabalhar meio ano novamente na enxada, ver se melhorava a situação. 4, 5 anos. E como é que o senhor resolveu a vir para a cidade de São Paulo? O senhor decidiu mudar para São Paulo? Bom, depois do colégio, que um belo dia me fizeram entender que não era mais interessante não manter a mim. Eu procurei serviço em cidade de São Paulo. Aí, nesse meio tempo, eu encontrei um cavalheiro que já tinha morado em Nova Europa, já tinha viajado pelo mundo, os Estados Unidos, Alemanha e coisas assim. Ele tinha um emprego na General Motors. Chefe de propaganda, não sei o que. Me encontrou em São Paulo, eu procurando serviço. Aí ele disse, você vem lá para baixo, Porto Alegre. Ele estava em Porto Alegre. Vem lá para baixo e depois nós arranjamos alguma coisa. Eu fui. Achou? Presta aqui. Pode? Sr. Helmut, esse é um instrumento popular na Alemanha? Popular, eu não sei, eu acho que toda a família, mais ou menos, toda a família, não sei. Mas qualquer um, o meu pai já sabia um pouco.
sabia um pouco. Depois os outros aprenderam um pouco lá. E nós importamos uma vez uma dúzia, aí, quer dizer, distribuímos lá em Nova Europa, quer dizer, interesse sempre há. E, Com quem se aprende a tocar a gaita? Quem ensinou para o senhor? não há uma que você começa, quer dizer, você começa depois na Alemanha tem uma infinidade e variedade de canções. Canções para crianças, canções de Natal, canções do Rio Reno, tem uma infinidade deles. Agora, certas melodias você grava na cabeça. Então, quando você quer tocar alguma coisa, você se lembra daquela... esta aqui não dá meio tom. Não, eu também não estou interessado, até o filho trouxe uma vez, não, para tocar meio tom, não quer dizer. Porque você tem músicas que tem meio tom, não vai aqui, não? Você não tira de momento, não? Certo. O senhor poderia tocar alguma música camponesa para a gente? Bom, camponesa, sim, mais ou menos. E depois dizer o nome da música também? Se o senhor se lembrar. Como o nome dessa canção? Kommt ein Vöglein geflogen, vem voando passarinho, senta ao lado dos meus pés, tem uma carta no seu bico, uma lembrança da mãe. É uma coisa traduzida, não? Mais ou menos, não? É uma canção bem antiga. É. O senhor vai tocar outra pra gente? É muito bonito. Esta, qual que é? Guten Abend, gute Nacht. Boa. Canção de Ninar. Boa tarde, boa noite. Esta é canção de Dina, mas também tem uma outra coisa brasileira, não tem?
Muito bem, parabéns. E a... Eu nasci naquela serra, não sei. Muito bonito. E aí, como é que é? Esse moço vem tentar a vida na cidade, ele é metade alemão, metade brasileiro. Sim. Esta aí, não sei. Nós temos uma... Eu não sei, tenho uma vida própria minha, não? Uma vida, quer dizer, não? Que naturalmente todas as coisas que passei, não? Enriquecem a memória da pessoa, não? E fica uma certa satisfação de ter. Agora, hoje quando eu vejo pequenas minhocas e coisas assim, isso não é cobra, eu conheço isso. Eu conheço até as venenosas e não venenosas e coisas. E na roça passamos por tudo isso. Né? Depois o senhor estava falando antes que foi para Porto Alegre e depois voltou para São Paulo? Sim, eu estive dois anos em Porto Alegre, trabalhando na General Electric. Depois voltou para São Paulo. O senhor veio fazer o que em São Paulo? Bom, eu tinha um amigo conhecido. Ele tinha certos planos e também me arranjou um emprego no Citibank. Ele depois foi embora, foi para Rio e foi para os Estados Unidos e coisa, trabalhou como jornalista e coisa. Eu fiquei no Citibank, fiquei 11 anos. 11 anos no Citibank. O senhor fazia o que no Citibank? O primeiro tempo também trabalho de secretário do gerente. Mais tarde mudei para informações. Você tem de fazer fichas de todos os seus clientes e coisas assim, fichas de informações. Aí você consulta, todo mundo consulta informações sobre tal firma. E você faz um relatório. Depois veio a Segunda Guerra, como era alemão. Aí me disseram, agora como a Alemanha está em guerra com os Estados Unidos, Citibank Estados Unidos, o senhor precisa pedir demissão. Bom, lá é meio problemático. Eu disse, vou ver. Aí de noite me informei. Não, você no banco é definitivo, depois de 2 anos naquele tempo. Hoje não é, já mudou tudo. Depois daquele tempo, depois de 2 anos no banco, você era definitivo. E coisa. Lá, o chefe do sindicato lá, coisa assim. Disse que não. Bom, no dia seguinte eu voltei ao banco e me perguntou, gerente, o senhor vai sair e coisa. Não, eu vou ficar. E coisa assim, não vou sair. Aí ele disse, bom, então o senhor trabalha lá no fundo do banco, para não dar na vista. Na vista quer dizer porque alguém dos clientes que eram o norueguês e coisas assim, certo? Se tinha queixado que nós, o banco americano, tinha um alemão no serviço de informações e coisas assim. Aí me puseram no fundo.
E depois de alguns dias me disseram, bom, o senhor pode tirar férias? Sim. O senhor me dá por escrito? Pode. Aí me deram um memorando, enquanto declaramos o senhor em férias por tanto tempo até lá, e depois volta. E voltei novamente me deram outro 20 dias de coisa de férias. Isso foi 2, 3 vezes aí. Aí, nesse meio tempo, já estava, a situação aqui já estava, Oswaldo Aranha já tinha feito discursos aí contra os bárbaros, não? É coisa assim. Então, a situação, a minha, já estava perigando, não? Eu achei melhor pegar eles me tinham oferecido 10 ordenados, ou 11 ordenados, não? Os 11 anos, trabalhei 11 anos, me ofereceram 11 ordenados, não? É coisa assim para largar. Aí fiquei novamente 2 anos com os meus, a mulher e 3. 2, um nasceu lá ainda, lá durante a estadia. Eu fui novamente para o sítio, pegar na enxada e arado. É coisa, 2 anos. Isso até as coisas melhorarem. Até acertaram novamente. Depois de 2 anos, o senhor voltou para a cidade de São Paulo novamente? É, novamente. E recomeçou tudo? Aí trabalhei algum tempo como vendedor, mas é duro ganhar vida também. Vendedor de ferramentas e coisas assim. Depois finalmente vi um anúncio para procura-se estenógrafo alemão e brasileiro, taquigrafia. Aí foi pegar como se chama? Estrela. Brinquedos Estrela eu peguei, não? Entrei lá, trabalhei lá perto de 30 anos. O senhor mantinha contato com imigrantes alemães aqui em São Paulo? Não. Por que não? Não sei, faltou interesse, faltou. Não tivemos. Havia clube alemão, associação alemã, igreja alemã aqui em São Paulo? Sim, igreja aí nós nunca procuramos. Amigos da Alemanha aqui em São Paulo? O senhor não fez amigos? Não procuravam manter contato com pessoas da Alemanha? Também não? Não tinha vontade? Não, eu não sei, quer dizer, nesse ponto eu posso ser um pouco esquisito ou coisa assim. Não posso bem ter amizade com uma pessoa, não sei quais os interesses, não sei. Sr. Helmut, o senhor não achava os costumes brasileiros muito esquisitos, não? A vida no Brasil, os costumes do povo brasileiro muito diferente dos da Alemanha? Não sei. Comida a gente nós adaptamos, quer dizer, primeiro tempo
para a batata, porque nosso era batata, nós comemos mandioca, plantamos mandioca e coisa. Nós comíamos mandioca de manhã ao meio-dia e de noite e amanhã cedo, e não assim, todo jeito. E coisa. Nós comíamos tudo, isso era dos pais ainda, Westfália, o mingau. Mingau, eles lá comiam lá mingau de aveia e coisa. Nós aqui não, o nosso era mingau de fubá, o mingau de arroz, o mingau de farinha de trigo. Fazíamos toda noite, era uma panelona de mingau de leite. Primeiro tempo era muito aguado, era meio litro de leite e coisa assim, porque era a pobreza era nós dividimos, 4 meninos, dividimos uma banana e raspamos a casca e dividimos 4, né? Depois de um ano e meio e coisa assim, nós tiramos lá cachos de nanica. Desse jeito aí, comíamos banana à vontade, não? A terra dava, era terra boa lá. Você gostava de banana? Nós comíamos muito banana. De que jeito vocês gostavam de comer a banana? Não tem, ou assim crua como está, ou então como se fazia banana passa no forno daquele forno lá, era muito bom, muito bem feito. Assava a banana no forno? Quase não. Sr. Helmut, o senhor ficou sem falar, depois que veio para São Paulo, o senhor não falou mais alemão? O senhor falava só o português? Bom, geralmente porque para nós é mais fácil. A língua portuguesa é mais fácil do que o alemão. Aí já uma certa preguiça de nossa parte, não? De falar o alemão. Até os filhos não aprenderam o alemão. Bom, aí você tem a escola, língua portuguesa, você tem a rua, língua portuguesa, você tem empregadazinha portuguesa. Aí você não pode qualquer coisa, não. Eu já assisti isso lá no interior e coisa assim, que o pai insistia, aqui se fala alemão, pronto, não. Bom, é também uma atitude, quer dizer, meio esquisita de obrigar, não, de coisa. Mas mais tarde, mais tarde podiam utilizar, naturalmente era mais fácil, não, mas depois é duro aprender. Seu pai continuou lá em Nova Europa? Morou toda a vida em Nova Europa? Sim, sim. Você acha que ele conseguiu melhorar de vida? Não. Melhorar de vida, não. Melhoraram, naturalmente, os filhos melhoraram de vida, de coisa, mas fora disso. Ele não, também não... Ele tinha literatura, tinha ainda a literatura lá dos adventistas e coisas assim, tinha tudo para se alimentar espiritualmente e coisas assim, eu não... Acho que também esperava mais a vida do outro lado. Mas ele conseguiu comprar algumas terras? Ele conseguiu comprar algumas terras? Não. Não? Ele continuou sendo empregado em Nova Europa? A Nova Europa não, aquele era sítio nosso, ele comprou esses sítios, onde chegou lá,
comprou daquele casal que desistiu, a mulher desistiu, porque no mato não entrava. Aquilo ele comprou, não sei se era naquele tempo 2.000 réis, ou 2 contos, que se chamavam lá 2 contos, não? Então comprou aquilo. E morou o resto da vida lá no sítio? Sim, ele foi um tempo, foi passear lá no sul, Santa Catarina e coisa assim, mas é um giro mais ou menos que ele fazia. O senhor voltou para a Alemanha algum dia? Nós voltamos, eu voltei 3 vezes depois. Nós voltamos uma vez, nós juntos e com esperava a filha. Na Universidade de Brasília. Universidade de Brasília, professora de economia. Aí ela 14 de janeiro. Tá gravando? Ok. 13 de janeiro de 1994, nós estamos na residência da dona Anne-Marie Auguste Josephine Hoffmann. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora dissesse quando e onde nasceu. Hamburgo, 18 de janeiro de 1914. No meio de uma guerra. Não, antes da guerra. A guerra começou em agosto só. Eu nasci em janeiro, antes da guerra. Meio ano antes da guerra. Não no meio. Como era Hamburgo? Hamburgo é uma cidade, 1 milhão de habitantes, cidade moderna. E teus pais, o que faziam? Meu pai era engenheiro, funcionário público de Hamburgo, da cidade de Hamburgo. A cidade era uma cidade portuária. Portuária, entra pelo rio Elba, não fica à beira-mar, mas os navios grandes entram no rio, é um grande porto. Era um dos principais portos de escoamento. É. A senhora sabe me dizer por que a sua família decidiu mudar-se para o Brasil? Meu pai estava fazendo um serviço administrativo que ele não gostava muito, ele viu um anúncio procurando engenheiro aqui no Brasil, a Companhia Construtora de Santos. Então ele se candidatou e foi aceito, veio com um contrato de 2 anos e tirou licença do emprego dele lá. Ele dizia que vinha por 2 anos e ia voltar, mas acho que ele já estava com vontade de ficar, porque quando acabou o contrato de 2 anos, ele resolveu ficar e abrir negócio de construção por conta própria. E aí não era negociante, foi mal. Aí abriu concordata, se empregou na companhia onde ele devia mais, que era Domingos Pinto e Companhia. Ficou trabalhando pela metade do ordenado que ofereceram para pagar as dívidas. Quando acabou de pagar as dívidas, o Domingos Pinto e Companhia foi à falência. Aí ficou procurando emprego, depois trabalhou para uma outra companhia, depois acabou como funcionário público aqui em São Paulo. A senhora tinha quantos anos quando fizeram a viagem para São Paulo? Não viemos para São Paulo, morávamos em Santos. Quando vieram para Santos? 8 anos. 8 anos. A senhora se lembra da viagem? Lembro. Foi? Conta um pouco da viagem. Bom, o navio era um navio cargueiro, era Holm. E ele era o primeiro navio
de exportação depois da guerra, da Primeira Guerra. Então tinha gradeado com boi, vaca no convés. E eu trazia um cachorro policial que também ficava num gradeado no convés. Meu pai é que tirava e eu tinha assim, não deixava, porque eu tinha 8 anos. Eu sabia que se eu caía no mar, que o navio parava para me pegar. E eu sabia nadar, acho que foi o que me ensinaram, assim, que se eu caísse na água era só ficar nadando que o navio ia dar a volta e me buscava. Se caísse o cachorro, que ele ia morrer no mar e o navio não dava a volta. Tinha 2 meninos, tinha gado, que estava levando gado para o Brasil. E os barquinhos de salva-vidas estavam todos cheios de feno. E tinha poucos passageiros, era navio de carga, mas tinha só não sei, uma meia dúzia de famílias. E tinha 2 meninos mais ou menos da minha idade. Nós íamos brincar dentro dos barcos salva-vidas, naquele feno, que era a comida dos animais. A gente brincava lá agora. O que você sentia em saber que estava mudando para outro país? Eu não era uma criança muito imaginativa, eu não me preocupava, não. Não tinha medo? Não. Tinha 8 anos, estava com meus pais. Não. Falavam alguma coisa sobre o Brasil para você? Não que eu me lembre. Não. Eu era criança, mais criança do que ele. Tinha 8 anos, mas tinha 1 ano e meio de escola lá da Alemanha, mas não me preocupava não para onde eu ia. E o desembarque em Santos, como foi? Me deram uma banana bem amarelinha, eu fui comer, estava verde. Fiquei meses sem comer banana, porque ela estava astringente, assim. Teve alguém que ajudou a sua família no começo? Não, porque ele vinha como engenheiro contratado, estava bem. Meus pais eram ricos. Você sabe como foi o período da guerra para sua família lá na Alemanha? Sei, porque meu pai ficou na frente de guerra e minha mãe ficou sozinha. Ela tinha uma amiga que era enfermeira e ficava viajando comigo. Que meu avô, pai dela, tinha 12 irmãos. Então, via lá pelos tios. Eles tinham a casa a gente tinha a casa em Hamburgo, mas meus pais eram do sul e os parentes todos moravam no sul da Alemanha. Eu sei que a minha mãe disse que uma vez atravessou Hamburgo inteira de um lado a outro com cenoura dentro do carrinho e eu deitada em cima berrando, porque aquele colchão de cenoura não era lá essas coisas, mas ela fazia isso para uma comida. Tinha falta de comida na Primeira Guerra Mundial. Como é que foi o começo da sua família em Santos? Meu pai trabalhava na companhia, depois ele foi para o Rio, ficou acho que 1 ano ou mais. Ficou trabalhando no Rio, construindo, como se diz, pavilhões para exposição no centenário da independência, em 22. Então meu pai trabalhava e minha mãe um tempo também arrumou um serviço. Vocês moravam onde em Santos? Uma casa alugada, Em que lugar? Ponta da Praia, perto de Embaré, entre Ponta da Praia e Embaré, na rua Epitácio Pessoa, 247.
Primeiro numa casa em frente, que eu não sei o número, mas devia de ser 246 ou 44, alugada. Aí meu pai comprou um terreno em frente e construiu a casa. Aí lhe mandaram para a escola. Me puseram no colégio de freira que abriu lá, Stella Maris. Foi fazer o curso primário. Primário, me puseram no primeiro ano, porque para testar eles fizeram um ditado em francês. Eu tinha 1 ano e meio de escola na Alemanha, não sabia escrever um ditado em francês também. Aí me puseram no primeiro ano outra vez. Eu achei ruim. E eu era grande, era mais velha, por causa de ficar 1 ano para trás, ainda era grandalhona. Então, Você já falava português? não, Quando entrou na escola? absolutamente não, nada. Ia na rua tentar me comunicar com as crianças, voltava chorando, porque agora tinha uns vizinhos que eram ingleses. E eu me entendia com as crianças, porque tem um dialeto em Hamburgo, linguagem popular, que é bastante parecido com o inglês. Eu me entendia com os ingleses, mas a mãe dos ingleses não queria que as crianças brincassem com o alemã. Então a gente se encontrava no fundo do quintal, escondido da mãe da inglesa. Mas português muito mais tarde. Português eu fui aprender quando tinha 14 anos. Me revoltei do Colégio das Freiras e fui fazer exame de admissão na Escola de Comércio José Bonifácio. E tinha um professor que me examinou em francês, matemática, geografia, essas coisas. Pois o exame eliminatório era no fim, era português. Aí um professor me deu uma cola, bata-borrão naquele tempo, dava para fazer cola. Eu fui agradecer na rua, ele disse, não me deixe que eu me arrependa, que eu vou ser seu professor de português. Aí eu estudei no duro. Aí no fim do ano era a primeira da classe. Passei cola para um brasileiro que sentava atrás de mim, que remedava meu sotaque. Nunca mais ele me remedou. Foi fácil fazer a amizade com as outras crianças? Aí sim, com 14 anos sim, mas no começo não. Tinha os ingleses e a mãe não deixava. Tinha os filhos do Senhor Rio, eu fiz amizade, sim. Você sentia vontade de voltar para Hamburgo? Você tinha vontade? Lá em Hamburgo também eu não estava muito bem, porque meu pai tinha construído uma colônia de operários, construído as casas, depois puseram para administrar. E eu fui para a escola pública, junto com os filhos dos operários, aí me puseram numa cadeira ao lado da professora. Eu não queria misturar com os outros. Aí peguei piolho. Não se me deu vontade de voltar, não. A cidade de Santos tinha alguma semelhança com a cidade de Hamburgo? Que eu notasse não, né? Porque não... Era uma cidade... É centro de porto. É, mas isso... Mas normalmente as cidades portuárias elas têm algumas características comuns. É, mas eu não estudava sociologia, não tinha... Eu também não conhecia nem a cidade. A gente morava perto da praia, a cidade não me interessava. Eu tinha o cachorro, que depois foi atropelado na praia. E tinha escola, praia, cidade, o porto. Isso eu posso achar hoje, a semelhança do porto, navios e tal, mas com a criança não, eu não... Percebia. Gostava de ir à praia? Gostava, lógico, gostava. Sentia muito calor em Santos?
mas não que me... Quanto tempo vocês moraram lá? Em Santos, 30 anos. 30 anos. E depois dessa escola, o que aconteceu? Da escola eu fui para a Escola de Comércio José Bonifácio. Aí, depois da escola, na escola eu tirei um prêmio, que era segundo lugar, deram um dinheiro. Minha avó mandou a passagem, eu fui visitar parentes na Alemanha. Isso em 1933. Eu tinha 19 anos. Então, fiquei passeando, depois voltei. Minha mãe me arrumou um emprego no Instituto Nacional do Café. Eu fui trabalhar de datilógrafa lá. Fiquei 6 meses trabalhando, aí eles reduziram o pessoal. Aí eu saí e fui trabalhar no Instituto de Ginástica como aprendiz lá fazer. E comecei a dar aula de alemão. Mas a tua família tinha uma situação muito boa. A senhora foi trabalhar por quê? Mas meu pai não tinha, daí não estava com situação boa, não. Estava com situação boa quando vieram, meu pai como engenheiro. Aí ele abriu o negócio dele próprio e fez concordata. Aí ficou desempregado e nessa época eu recebi o prêmio na escola e minha avó da Alemanha mandou dinheiro da passagem. Meu pai não estava bem. Depois disso é que meu pai se empregou na prefeitura em São Paulo. Aí ele estava bem outra vez. Ele tinha um emprego público. Era comum as mulheres trabalharem fora de casa naquela época? E que tipo de atividade que elas tinham? Bom, mas foi solteira que eu trabalhava no instituto. E eu trabalhava de datilógrafa, era solteira. Depois de casar, eu dava umas aulas particulares de alemão para ajudar um pouco. Porque meu pai fez aquela casa, mas quando abriu o concordata, hipotecou a casa. E quando nós casamos, ele deu a casa para nós. Mas com hipoteca e tudo, né? Então eu me lembro, ele ganhava um conto e 200, que era 1.200, sei lá, os valores. Era um ordenado bom, mas nós queríamos pagar a hipoteca. Então nós reservávamos 800 mil réis para pagar, amortizar a hipoteca e ficávamos com 400 para... Eu é que propus isso, mas eu não tinha nenhuma recém-casada. Quanto você precisa para a gente viver? 400 mil reais, mas não dava. Mas era costume as mulheres trabalharem fora? Não era costume, não. Mas de vez em quando alguma arranjava um bico, né? Aí a gente fazia, costurava. Eu já costurei para fora para ajudar, dava aula particular. Quer dizer, aula particular também, na aula de alemão. E a comunidade alemã em Santos? Você não tinha contato? Em Santos existia um clube, mas era meio granfinóio o clube. Eu não gostava, não ficava muito nisso também. Logo tive a primeira, 9 meses depois de casada, nasceu o primeiro bebê, depois 2 anos nasceu outro, depois 2 anos nasceu outro, eu tive 5, então não tinha muito tempo de estar com... Quando tinha tempo, eu dava umas aulas, costurava, fazia alguma coisa para ajudar o orçamento. Vou parar um pouquinho, agora eu gostaria
Sr. Helmut, como o senhor encontrou a sua princesa? Como encontrei? É. Não sei, que encontrei na rua. Como foi? Conta como foi para mim. Não sei, a gente tem uma certa atração por uma personalidade, uma coisa. Agora, ela era naquele tempo, quer dizer, entre as minhas conhecidas, ou coisa assim, era mais, como vou dizer aí, pensando que era um elemento resistente que não era de muita fita e coisa assim. Porque eu naquele tempo morava com o cônsul sueco. E a consuleza sempre tinha pretensão para ter um gênero como eu. Mas as meninas, quer dizer, uma foi logo para a Suécia, voltou e casou lá. Agora, a outra era... Você não podia contar com isso, não? De ter uma esposa que podia enfrentar as dificuldades e coisas assim. Você naturalmente podia se só basear em suposição, não? Mas como o senhor conseguiu conquistá-la? Bom, aí não sei, não precisa muita conquista, não, quando dois seres se querem, aí não precisa muita conquista para... Eu naturalmente uma vez, visitá-la em casa. Fui visitar o velho Weber. Visitava um conhecido foi visitar, naturalmente. Depois voltei novamente, não? Eu voltei diversas vezes. O ambiente me era agradável, porque também, naquele tempo, eu bebia vinho. O vinho era bom naquele tempo, hoje não é mais.